Eu acredito que em algum momento da sua vida você cumpriu a sua rotina de maneira impecável. Você acorda, vai para o trabalho, treina, volta para casa e repete tudo no outro dia. Você não faz nada de errado, mas parece que no fim do dia termina com um sentimento de vazio que não sabe de onde que vem. E quando você tenta entender o que está acontecendo, você não consegue nem descrever aquilo que está sentindo. Nesse contexto, a gente já saiu de um lugar de autossabotagem e, por mais básico que pareça ser, a gente já está fazendo algo. Só que a gente pensa muito nas características de um sabotador. O que a gente esquece, quase ninguém conta pra gente, são as características de alguém que já não sabota mais. E como eu falei no vídeo que está no card, a gente sabota quando tem algum objetivo. E a gente deixa de sabotar pelo mesmo motivo. E um dos problemas principais de alguém que já não sabota é a expectativa versus a realidade. Isso é muito sutil. Só para você ter uma ideia, algumas semanas atrás eu estava fazendo exatamente aquilo que devia estar fazendo, mas com algo por dentro que estava me consumindo. O meu subconsciente entendia que eu estava fazendo algo, então eu devia ter algum resultado vinculado àquilo. E na realidade as coisas não funcionam dessa maneira. As coisas levam tempo e isso faz parte do processo. O problema é que da mesma forma como a gente pode automatizar e viver acostumado a se sabotar, a gente também consegue viver acostumado a um ciclo onde eu estou fazendo as coisas, mas parece que não tem sentido e eu sigo fazendo, sigo continuando e não chego a lugar nenhum. O problema é que às vezes a gente automatiza esse processo, esse ciclo e continua fazendo as coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas sem nenhum tipo de intencionalidade. Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração, ele vai chamar isso de vácuo existencial, que é um estado em que parece que a nossa vida funciona, mas não tem nenhuma direção ou sentido real. E o vácuo existencial, ele não aparece quando está tudo errado, ele aparece quando tá tudo funcionando, tá tudo bem. Até porque quando a gente está no modo sobrevivência, aquilo que eu falei da resposta da amígdala, quando ela toma o controle do nosso corpo, o nosso cérebro ele não vai parar para perguntar para quê ou por quê. Mas é quando a coisa estabiliza, quando tá tudo tranquilo, que os questionamentos começam a surgir. E um problema muito grave aqui é se você não tiver uma resposta ou pegar uma resposta que não é sua de verdade, você vai sentir exatamente isso que está sentindo agora. Uma vida que funciona, mas não ressoa, não tem sentido. E aqui eu preciso ser muito honesto com você. Isso não é fraqueza, não é frescura e muito menos crise existencial de alguém que tem muito tempo para pensar. É só um sinal de que você está prestando atenção em algo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Pensa na vida com dois eixos. Um eixo horizontal, onde a gente tem as conquistas, a gente tem os nossos status, relacionamentos, tudo aquilo que a gente vai construindo ao decorrer da vida. E pensa num eixo vertical. Esses dois eixos estão juntos. E o eixo vertical ele vai falar sobre a profundidade com que a gente constrói essas coisas. E o que acontece é que a gente foi treinado a vida toda para construir as coisas no eixo horizontal, o que está tudo bem. Só que o problema é que no decorrer do tempo a gente vai vendo que muitas dessas coisas, ou quase todas, a gente não gera nenhum tipo de profundidade no eixo vertical. Ou seja, a gente faz muita coisa sem sentido, sem intenção, sem propósito de fato. Então a gente estuda, trabalha, constrói, mas sem profundidade nenhuma. E isso funciona até que bastante bem. Só que o tempo vai passando, a gente vai avançando bastante, mas chega no momento onde a gente vê que a gente fez sem saber muito bem para onde estava indo. Então, para ficar bastante claro, o vácuo existencial ele não tem a ver com as conquistas que não estão acontecendo, com os resultados que a gente não está tendo. Ele tem a ver mais com a direção, o sentido que a gente está tomando em relação às coisas que a gente faz. E a boa notícia, se é que tem alguma boa notícia nisso, é que isso funciona pelo menos como uma luz vermelha que começa a pitar na nossa cabeça. Tipo, tem alguma coisa errada. E quando essa luz vermelha acende, tem algo muito produtivo que me ajuda muito, acredito também pode fazer sentido para você, que é começa a se perguntar de fato o que você quer dentro disso que você está fazendo, ou se realmente você quer isso. Porque fazer a coisa certa com a motivação errada ou sem motivação é a mesma coisa que você perder a tua vida toda fazendo a coisa errada. Ou seja, você não ganha nada mais por estar fazendo a coisa certa se você não tiver uma motivação. Obviamente, em relação a um panorama geral, se você trabalha, você vai ter os seus recursos. Se você ficasse em casa sem fazer nada, talvez você morreria de fome. Então, quanto a isso, é de boa. Mas em relação ao preenchimento interno, sabe? Aquilo que a gente gosta de falar, o propósito, né? É isso, você não vai ter. Então, é muito importante a gente entender o porquê eu estou fazendo isso, por que eu decidi que eu quero isso. E a questão aqui não é sobre você encontrar respostas rápidas, sabe? A questão aqui é você viver com os questionamentos corretos. E à medida que vai avançando no caminho,
você vai encontrando as respostas das coisas que você está fazendo. E se você está assim, você não está quebrado, não é que tem algo de errado com você só está acordando para as coisas que realmente importam. Ou seja, você conseguiu fazer a sua vida caminhar de alguma maneira, conseguiu abandonar em algumas áreas a questão da autossabotagem, o que é super importante, e agora a questão toda é trazer propósito para as coisas que você estabeleceu que você quer fazer. E se perguntar sobre, eu quero continuar fazendo isso, por que eu quero continuar fazendo isso? E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, aproveita também e deixa um comentário compartilhando quando que você percebeu que estava fazendo as coisas bem, mas na real não tinha nenhum propósito ou motivo por trás disso. Acredito que pode ser um espaço para a gente aproveitar e crescer junto, sabe? É isso. Eu espero te ver no próximo vídeo e valeu. Beijo!